Existe um livro sagrado que poucos conhecem. Um livro tão antigo quanto o próprio cristianismo. Um livro que contém 81 textos sagrados, 15 a mais que a Bíblia protestante que você conhece. Este livro não está nas prateleiras das livrarias. Não é lido nos púlpitos da maioria das igrejas. Durante séculos, foi escondido, ignorado, chamado de perigoso. Mas na Etiópia, nas montanhas altas onde monges guardam segredos milenares, este livro ainda é lido, ainda é reverenciado, ainda é considerado a verdadeira palavra de Deus. Seu nome é Machafa Kudus, a Bíblia Etíope, e suas páginas revelam verdades que foram deliberadamente removidas da sua Bíblia. Imagine descobrir que a história da criação que você sempre conheceu é apenas uma versão resumida. Que antes de Adão existir, havia outra criação. Que os anjos não eram simples mensageiros, mas seres complexos com vontades próprias, histórias dramáticas e até rebeliões que abalaram os céus. A Bíblia Etíope preserva essas histórias. Ela contém o livro de Enoque completo, os livros dos Jubileus, o Apocalipse de Baruque e muitos outros textos que os concílios religiosos decidiram que você não deveria ler. Mas por quê? O que havia nesses textos que era tão perigoso? A resposta vai surpreender você. No ano 325 d.C., líderes religiosos se reuniram no Concílio de Nicéia. Eles tinham uma missão: decidir quais livros fariam parte da Bíblia oficial e quais seriam deixados de fora. Não foi Deus quem fez essa escolha. Foram homens, influenciados por interesses políticos, pressões de imperadores e debates teológicos acalorados. Muitos textos antigos foram rejeitados, chamados de apócrifos, que significa escondidos ou secretos. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope, uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, nunca aceitou essas decisões. Eles mantiveram todos os textos originais, preservando uma versão da Bíblia que é muito mais completa, muito mais detalhada e muito mais reveladora. Quando você abre a Bíblia Etíope, você não encontra apenas histórias diferentes. Você encontra uma perspectiva completamente nova sobre Deus, sobre a criação, sobre os anjos e sobre o propósito da humanidade. O Deus descrito nessas páginas não é distante ou simples. Ele é imenso, cercado por reinos celestiais que desafiam nossa lógica. Os anjos não são apenas servos obedientes. Eles têm nomes, personalidades, funções específicas. Alguns permaneceram fiéis, outros caíram. E a criação não começou com Adão moldado do barro. Ela começou muito antes, em dimensões espirituais onde o tempo ainda não existia. Pense nisso por um momento. Se existem 15 livros a mais na Bíblia Etíope, 15 livros que foram considerados sagrados por cristãos antigos, o que mais foi escondido de você? Que outras verdades foram filtradas, editadas, removidas? Os etíopes acreditam que eles preservaram a verdadeira tradição apostólica, a fé original que foi passada diretamente dos apóstolos. Enquanto o cristianismo ocidental mudou ao longo dos séculos, influenciado por Roma, pela Reforma Protestante, por movimentos modernos, a Etiópia permaneceu isolada, protegida por montanhas e desertos, guardando seus segredos em monastérios escondidos. Os monges etíopes copiam esses textos à mão, geração após geração. Eles cantam liturgias em Ge'ez, uma língua morta que só existe em suas orações. Eles jejuam, oram e vivem vidas de total devoção, acreditando que são os guardiões de algo precioso demais para ser perdido. E talvez eles estejam certos. Talvez nesses textos antigos, escritos em couro de animal com tinta natural,
exista uma sabedoria que o mundo moderno esqueceu. Uma sabedoria sobre quem realmente somos, de onde viemos e qual é o nosso destino final. Mas a pergunta permanece: por que esses textos foram escondidos? Se eles revelam verdades sobre Deus e a criação, por que não são lidos em todas as igrejas? Alguns dizem que os líderes religiosos temiam que essas verdades dessem poder demais às pessoas comuns. Outros acreditam que os textos continham segredos sobre magia, sobre anjos caídos, sobre práticas espirituais que poderiam ser mal utilizadas. Há também quem diga que esses livros simplesmente não se encaixavam na narrativa que os concílios queriam estabelecer. Eles eram complexos demais, controversos demais, poderosos demais. O livro de Enoque, por exemplo, descreve viagens de Enoque pelos 7 céus. Ele viu coisas que nenhum outro profeta viu. Ele conversou com anjos, caminhou em dimensões espirituais e recebeu revelações sobre o passado e o futuro. Enoque escreveu sobre anjos que se rebelaram, que desceram à terra e se casaram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes chamada Nefilim. Essas histórias são mencionadas brevemente em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Mas o livro de Enoque conta a história completa, com detalhes impressionantes. E durante séculos, essa história completa foi mantida longe dos fiéis comuns. Agora, estudiosos modernos estão redescobrindo a Bíblia etíope. Eles estão traduzindo seus textos, estudando suas revelações e percebendo que ela preenche lacunas enormes na narrativa bíblica. Ela conecta pontos que sempre pareceram desconexos. Ela responde perguntas que a Bíblia ocidental deixa sem resposta. E quanto mais os estudiosos mergulham nesses textos antigos, mais eles percebem que algo profundo foi perdido quando esses livros foram removidos. Algo que pode mudar completamente nossa compreensão sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o plano divino para a humanidade. Se você está pronto para descobrir essas verdades escondidas, se você quer saber o que realmente aconteceu antes de Adão, se você deseja entender os mistérios dos céus e dos anjos, então continue ouvindo. Porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava que sabia. Se essas revelações estão abrindo sua mente, considere se inscrever no canal para mais verdades bíblicas esquecidas. E deixe um like se você acredita que todos merecem conhecer a história completa. Capítulo 2. Antes de Adão existir, havia outra criação. Muito antes de Deus moldar Adão do barro, muito antes do jardim do Éden florescer, muito antes do primeiro raio de sol iluminar a terra, algo já existia. Não era físico, não era matéria. Era uma criação espiritual, uma realidade invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. A Bíblia etíope nos dá acesso a esse mundo esquecido, uma dimensão que existiu antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo que conhecemos. E nessa dimensão havia seres vivos, conscientes, poderosos. Eles não nasceram. Eles não morriam. Eles não tinham corpos físicos. Eram pura essência espiritual, criados para adorar, servir e executar a vontade divina. Esses seres não eram humanos, mas também não eram exatamente como os anjos que imaginamos. Eram inteligências puras, formas de consciência que existiam em harmonia perfeita com Deus. O livro dos Jubileus, preservado na Bíblia etíope, descreve essa criação inicial como a primeira obra de Deus. Ele criou o céu mais alto e estabeleceu seu trono. Depois, criou 7 céus, cada um com sua função específica. No primeiro céu, havia os anjos mensageiros. No segundo, os guardiões dos registros celestiais. No terceiro,
os seres que controlavam os elementos naturais, e assim por diante, cada céu abrigando diferentes ordens de seres espirituais, cada um com um propósito único. Pense nisso. Antes de você existir, antes de qualquer pessoa existir, antes da Terra se formar, havia um universo completo funcionando. Um universo de luz, de energia, de consciência pura. Esses seres espirituais cantavam louvores incessantes. Eles orquestravam a harmonia cósmica. Eles mantinham o equilíbrio entre as dimensões. Não havia pecado, não havia sofrimento, não havia morte. Apenas adoração eterna, serviço perfeito, paz absoluta. Era o universo como Deus originalmente planejou, antes que qualquer coisa desse errado. Mas havia algo único nessa criação espiritual. Deus havia dado a esses seres algo perigoso: livre-arbítrio. Eles não eram robôs programados para obedecer. Eles tinham escolha. Podiam escolher servir ou não servir. Podiam escolher amar a Deus ou não amar. E essa liberdade, esse dom precioso, acabaria se tornando a semente da primeira tragédia cósmica. Porque quando você dá liberdade a seres conscientes, você também abre a porta para a rebelião. Os textos etíopes revelam que essa criação espiritual funcionava em ciclos perfeitos. Havia calendários celestiais, ritmos divinos que governavam todas as ações. Cada ser espiritual tinha um papel exato, uma função precisa no grande corpo da criação. Alguns eram responsáveis pela sabedoria, outros pela justiça. Alguns guardavam os segredos do tempo, outros protegiam as leis do universo. E tudo isso acontecia em perfeita sincronia, como uma sinfonia cósmica tocada por milhões de instrumentos espirituais. Mas então surgiu uma pergunta perigosa que nunca deveria ter sido feita. Se somos tão gloriosos, se possuímos tanto poder e conhecimento, por que precisamos servir? Por que não podemos simplesmente existir por nós mesmos? Essa pergunta começou como um sussurro entre alguns seres espirituais. Não era rebelião aberta, não ainda. Era apenas curiosidade, uma dúvida plantada na mente. Mas dúvidas crescem. E quando seres poderosos começam a questionar sua posição, consequências inevitáveis seguem. O livro de Enoque descreve que 200 desses seres espirituais começaram a se reunir secretamente. Eles discutiam, debatiam, questionavam. Eles olhavam para a grandeza da criação e começavam a imaginar: e se pudéssemos criar também? E se pudéssemos experimentar existência física? E se pudéssemos ser mais do que apenas servos? Esse desejo de autonomia, de independência, de autodeterminação era completamente novo no universo. Era a primeira vez que algo além de Deus desejava o poder de criar. Deus sabia o que estava acontecendo. Ele via tudo. Mas não interveio imediatamente. Por quê? Porque forçar obediência não era o plano. O plano sempre foi amor genuíno, escolha verdadeira, devoção livremente oferecida. Se Deus impedisse os seres espirituais de escolher, ele estaria negando o próprio livre-arbítrio que ele mesmo havia dado. Então, ele esperou. Ele observou. Ele permitiu que a escolha fosse feita. E a escolha foi feita. Alguns desses seres espirituais decidiram que não mais serviriam. Eles não atacaram Deus diretamente, não no início. Simplesmente começaram a se afastar. Começaram a desviar sua adoração. Começaram a focar em si mesmos ao invés de focar no Criador. E essa mudança interna, esse redirecionamento de intenção, causou algo catastrófico. Eles começaram a cair. Não fisicamente, porque ainda não havia dimensão física. Eles caíram vibrationally, espiritualmente. Sua luz começou a escurecer. Sua glória começou a diminuir.
Sua conexão com a fonte divina começou a se enfraquecer. A Bíblia etíope chama isso de primeira queda, a queda que aconteceu antes de Adão, antes do pecado humano, antes de tudo que conhecemos. E essa queda teve consequências enormes. Os seres que caíram foram exilados dos céus mais altos. Eles foram selados em dimensões inferiores, lugares onde a luz de Deus era fraca, onde o tempo começava a existir, onde a glória original era apenas uma memória distante. E lá, nessas dimensões caídas, eles esperaram, observaram e planejaram, porque sua história estava longe de terminar. Quando Deus finalmente criou Adão, não foi por acaso. Adão não foi um experimento aleatório. Ele foi uma resposta, uma solução, uma ponte. Adão foi criado para restaurar o que havia sido perdido, para reconectar os mundos, para trazer de volta a harmonia que a rebelião havia destruído. Mas os seres caídos viram Adão de forma diferente. Eles o viram como uma ameaça, como um substituto, como alguém que tomaria o lugar deles. E por isso, desde o início, Adão estava em perigo. Comente abaixo o que você acha dessa criação antes de Adão. Isso muda sua compreensão da Bíblia? Capítulo 3. A primeira luz não era o sol. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Essas palavras de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 3, são conhecidas por todos. Mas há um problema, um mistério que confunde até os estudiosos mais experientes. O sol só foi criado no quarto dia. Então, que luz era essa que brilhou no primeiro dia? Se não havia sol, não havia estrelas, não havia fogo, de onde vinha essa luz? A resposta está escondida na Bíblia etíope e é mais profunda do que qualquer explicação científica poderia oferecer. A primeira luz não era física, não era composta de fótons viajando pelo espaço. Era algo completamente diferente. Os textos etíopes chamam essa luz de Or-Kadmon, a luz antiga. Era a manifestação visível da presença de Deus, uma energia divina que emanava do próprio ser de Deus. Essa luz não iluminava objetos. Ela iluminava a própria existência. Era consciente, viva, dotada de propósito. E quando Deus disse, haja luz, Ele não estava criando algo novo. Ele estava liberando algo que já existia eternamente dentro dele. Pense em Deus como uma fonte infinita de luz. Dentro dele está toda a luminosidade, toda a energia, toda a vida. Quando Ele criou o universo, Ele simplesmente permitiu que parte dessa luz interna se manifestasse externamente. Essa luz preenchia tudo. Ela não vinha de uma direção específica porque estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela separava o sagrado do profano, o eterno do temporal, o espiritual do que estava prestes a se tornar material. Era uma fronteira, uma membrana entre os reinos celestiais e o universo físico que estava sendo formado. O livro de Enoque descreve essa luz como tendo consciência própria. Ela respondia à voz de Deus. Quando Deus falava, a luz se movia, dançava, criava padrões. Ela não era passiva como a luz solar. Era ativa, participante no processo de criação. E mais surpreendente ainda, essa luz tinha um código embutido nela. Era como uma programação divina que estabelecia as leis fundamentais do universo. Tudo o que viria a existir depois, desde galáxias até átomos, carregaria a assinatura dessa luz original. Os sábios etíopes ensinam que essa luz ainda existe. Ela não desapareceu quando o sol foi criado. Ela foi simplesmente escondida, retirada da percepção humana comum. Apenas os profetas, os santos, aqueles que atravessam o véu da carne, conseguem vislumbrá-la. Moisés viu essa luz no Monte Sinai, quando seu rosto brilhou com tal intensidade que o povo não conseguia olhar para ele.
Elias viu essa luz quando foi arrebatado aos céus em um redemoinho de fogo. Jesus se transfigurou no monte e seus discípulos viram suas vestes brilharem mais brancas que qualquer alvejante poderia fazer. Essa era a luz antiga, a mesma luz do primeiro dia, manifestando-se através de seres humanos santificados. Mas aqui está o mistério mais profundo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 diz: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. João está falando de Jesus, mas também está se referindo a essa luz primordial. Jesus, segundo a tradição etíope, é a própria luz antiga encarnada. Ele não apenas carregava a luz, ele era a luz. Antes de existir em forma humana, ele existia como essa energia divina que criou tudo. Quando João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele está descrevendo Jesus como a luz consciente que emanou de Deus no primeiro dia da criação. Isso muda completamente nossa compreensão de quem Jesus é. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um Messias, não é apenas o Filho de Deus no sentido de ser criado por Deus. Ele é a própria essência criativa de Deus manifestada. Ele é a luz antiga que estava lá no começo, que moldou os céus, que estabeleceu as dimensões, que deu origem a tudo. E quando ele veio à Terra em forma humana, ele estava trazendo essa luz de volta ao mundo que havia se escurecido pelo pecado. Imagine o que isso significa. Toda vez que Jesus tocava um cego e ele voltava a ver, não era apenas um milagre físico. Era a luz antiga restaurando a capacidade de perceber a luz. Toda vez que Jesus perdoava pecados, não era apenas absolvição moral. Era a luz antiga dispersando as trevas espirituais que aprisionavam a alma. Toda vez que Jesus ensinava, suas palavras não eram apenas sabedoria. Eram códigos de luz, frequências divinas que reprogramavam a consciência de quem ouvia. A Bíblia etíope preserva orações antigas que invocam essa luz antiga. Os monges cantam essas orações antes do amanhecer, acreditando que naquela hora específica, a barreira entre os mundos é mais fina e a luz antiga pode ser percebida. Eles descrevem experiências de serem envolvidos por uma luminosidade que não vem de nenhuma fonte externa, mas que parece emanar de dentro e de fora simultaneamente. É quente, mas não queima. É brilhante, mas não cega. É presença pura. Cientistas modernos falam sobre a radiação cósmica de fundo, um tipo de luz que permeia todo o universo, resquício do Big Bang. Alguns estudiosos cristãos sugerem que talvez essa radiação seja um eco físico da luz antiga, uma marca deixada pela primeira emanação divina. Não é a luz em si, mas talvez um reflexo distante dela. A verdadeira luz antiga existe em uma dimensão que instrumentos científicos não podem medir, porque ela é mais fundamental que a própria física. Então, quando Deus disse, haja luz, ele estava estabelecendo a fundação de toda a realidade. Sem essa luz, não haveria existência. Sem ela, o universo não teria estrutura, propósito ou direção. Ela é o que mantém os átomos juntos. Ela é o que permite que a consciência exista. Ela é o que conecta todas as coisas em uma teia cósmica de significado e propósito. E quando você entende isso, você percebe que você também é feito dessa luz. Seu corpo pode ser carne, mas sua alma, seu espírito, sua essência mais profunda é uma centelha da luz antiga, colocada dentro de você no momento em que Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Se isso está abrindo seus olhos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir essas verdades. Capítulo 4. Os 7 céus e seus segredos guardados. Acima da terra que você conhece,
acima do céu azul que você vê, existem outros céus, 7 deles, para ser exato. Não é metáfora, não é poesia. Segundo a Bíblia etíope, são reinos reais, dimensões espirituais estruturadas, cada uma com habitantes próprios, leis próprias e propósitos específicos dentro do plano divino. Paulo, o apóstolo, menciona isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, quando diz: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu." Paulo conhecia esses céus. Ele viajou através deles. E o que ele viu o deixou tão impressionado que ele disse ter ouvido palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. O primeiro céu é o mais próximo da terra. É onde nossas orações sobem como incenso. Os anjos mensageiros habitam aqui, aqueles que levam nossas petições até os céus mais altos e trazem respostas de volta. Escritores celestiais também vivem no primeiro céu. Eles registram cada ação humana, cada pensamento, cada palavra pronunciada. Tudo é documentado. Nada é esquecido. O livro dos Jubileus descreve esses escritores como tendo milhares de anos de registros, rolos intermináveis que serão abertos no dia do julgamento final. O segundo céu é onde residem os anjos caídos prisioneiros. Sim, nem todos os anjos caídos foram lançados diretamente no inferno. Alguns estão aprisionados no segundo céu, aguardando o julgamento final. Pedro menciona isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Esses anjos estão conscientes, aprisionados em trevas espirituais, incapazes de escapar. Eles sabem que seu destino está selado. Mas ainda esperam, ainda observam, ainda tentam influenciar eventos na Terra através de meios limitados. O terceiro céu é um lugar de silêncio absoluto. Enoque descreve este céu como um espaço de contemplação divina onde os seres não falam. Eles apenas existem em harmonia perfeita com o pensamento de Deus. Vibrações puras substituem palavras. Aqui está guardado o Éden celestial, o jardim original do qual o Éden terrestre era apenas uma cópia. Árvores de luz crescem aqui. Rios de energia pura fluem. E no centro está a árvore da vida. Não uma árvore física, mas uma fonte de imortalidade espiritual. Paulo foi levado aqui e viu maravilhas que nenhuma língua humana pode descrever adequadamente. O quarto céu contém o sol e a lua espirituais. Não os corpos celestes físicos que vemos, mas as fontes de luz espiritual que alimentam o sol e a lua materiais. Aqui também estão os anjos que governam as estações, que determinam quando plantar e quando colher, quando chove e quando faz sol. Eles seguem calendários divinos estabelecidos desde a fundação do mundo. Nenhum evento natural é aleatório. Tudo é orquestrado por essas inteligências celestiais segundo a vontade de Deus. O quinto céu abriga os anjos guerreiros, aqueles que combatem as forças espirituais das trevas. Apocalipse capítulo 12 descreve uma guerra nos céus entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Essa guerra acontece no quinto céu. Não é uma guerra com espadas e escudos físicos. É um conflito de vontades, de autoridades espirituais, de decretos divinos contra rebeliões demoníacas. Cada vitória ou derrota nessa dimensão espiritual tem reflexos diretos no mundo material. Quando você ora e sente resistência, pode ser porque uma batalha está acontecendo no quinto céu, com forças tentando bloquear sua oração de alcançar os céus mais altos. O sexto céu é onde habitam os querubins e serafins. Os querubins são descritos em Ezequiel como tendo 4 faces: de homem, de leão, de touro e de águia.
Eles guardam a santidade de Deus. Foram querubins que guardaram a entrada do Éden após a queda de Adão, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Os serafins, descritos em Isaías capítulo 6, têm 6 asas e clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esses seres nunca param de adorar. Eles existem em um estado permanente de êxtase espiritual, consumidos pela glória de Deus, incapazes de fazer qualquer outra coisa senão louvar. E então, há o 7º céu. Este é onde está o trono de Deus. Não um trono de ouro e pedras preciosas como imaginamos. O trono é descrito como fogo vivo, uma consciência flamejante que não consome, mas transforma. Ao redor do trono, multidões incontáveis de anjos se prostram. A Bíblia etíope diz que o número deles é 10.000 vezes 10 milhões, uma quantidade impossível de calcular. Eles clamam em uníssono com uma voz tão poderosa que as próprias fundações dos céus tremem. E no centro de tudo isso está uma glória tão brilhante, tão pura, tão absolutamente santa, que nenhum ser criado pode olhar diretamente para ela e sobreviver inalterado. Mas aqui está o detalhe fascinante. Cada céu é protegido por portais. Portais com nomes secretos. Apenas seres autorizados conhecem esses nomes. Enoque foi ensinado alguns desses nomes. Moisés também os conhecia. São palavras de poder, frequências sonoras que ressoam com a estrutura espiritual dos céus. Quando pronunciadas corretamente, os portais se abrem. Quando usadas incorretamente, permanecem selados. Isso explica por que alguns profetas podiam ascender aos céus em visões enquanto outros não podiam. Não era apenas sobre santidade, era sobre conhecimento, sobre ter sido ensinado os códigos de acesso. Satanás, antes de cair, conhecia todos esses nomes. Ele tinha acesso a todos os 7 céus. Ele caminhava livremente entre eles. Mas quando se rebelou, seu acesso foi revogado. Os nomes foram mudados. Os portais foram reconfigurados. Ele foi expulso do 7º céu, depois do 6º, depois do 5º, caindo céu após céu, até ser completamente exilado. E agora, ele habita nas regiões celestiais mais baixas, como Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os lugares celestiais onde Satanás opera não são os 7 céus verdadeiros. São regiões corrompidas, dimensões caídas que existem entre a terra e o 1º céu. É por isso que nossas orações às vezes enfrentam resistência espiritual. Elas precisam atravessar território inimigo antes de alcançar o trono de Deus. Mas quando oramos no nome de Jesus, quando invocamos o poder da luz antiga, nossa oração é escoltada por anjos guerreiros que abrem caminho através das trevas. Deixe um like se você quer aprender mais sobre como orar com autoridade espiritual. Capítulo 5. Satanael, o anjo que queria criar. Havia um anjo cujo nome significava Sentinela de Deus. Satanael era seu nome completo antes da queda. Ele não era um anjo comum. Não era apenas mais um ser criado. Ele era o mais elevado, o mais belo, o mais próximo do trono divino. Ezequiel capítulo 28 descreve o rei de Tiro, mas muitos estudiosos concordam que essa profecia também se refere a Satanael em sua forma original. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era coberto de pedras preciosas. Cada joia representava um aspecto da glória divina que ele refletia. Ele era o querubim ungido que cobria,
significando que ele tinha uma posição de proteção ao próprio trono de Deus. A Bíblia etíope revela algo surpreendente sobre a função original de Satanael. Ele era responsável pela música celestial. Não música como conhecemos, mas vibrações que mantinham a harmonia entre as dimensões. O universo inteiro ressoa em frequências específicas. Tudo vibra. E essas vibrações precisam estar em sintonia, ou o caos se instala. Satanael era o maestro cósmico, aquele que mantinha todas as frequências alinhadas, garantindo que os 7 céus operassem em perfeita harmonia. Isaías capítulo 14 descreve sua queda. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Mas o que exatamente aconteceu? O que levou o anjo mais glorioso a se rebelar contra Deus? A resposta está em uma palavra: autonomia. Satanael não queria mais ser um reflexo da glória de Deus. Ele queria ser a fonte da glória. Ele não queria mais servir. Ele queria ser servido. A Bíblia etíope explica que sua queda começou não com ações, mas com pensamentos. Satanael começou a contemplar a si mesmo. Ele observava sua própria beleza, sua própria sabedoria, seu próprio poder. E lentamente, a adoração que deveria ser direcionada a Deus começou a se voltar para dentro. Ele começou a se adorar. E com isso veio um desejo perigoso. Se eu sou tão glorioso, se possuo tanto conhecimento e poder, por que não posso criar como Deus cria? Por que preciso permanecer apenas como um servo? Esse desejo de criar não era simplesmente curiosidade artística. Era uma ambição de substituir Deus. Satanael queria estabelecer seu próprio reino. Com suas próprias leis, sua própria ordem. Ele queria que outros seres o adorassem como adoravam a Deus. E para realizar esse plano, ele precisava de seguidores. Então, ele começou a sussurrar para outros anjos. Ele plantava dúvidas sutis. Por que devemos nos curvar apenas diante dele? Não somos também gloriosos? Não poderíamos governar nossas próprias vidas? Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, nos dá um número: e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos seguiu Satanael. Não foram poucos. Eram milhões, talvez bilhões de seres celestiais que escolheram se rebelar. Eles não o fizeram por ódio a Deus no início. Fizeram por orgulho, por desejo de independência, por acreditar que mereciam mais do que servir eternamente. Mas Deus não toleraria essa rebelião. Não porque Ele é cruel, mas porque a ordem cósmica não pode existir com múltiplos centros de autoridade. Se cada ser decidisse criar suas próprias regras, o universo colapsaria no caos. Então, Miguel, o arcanjo, liderou os anjos fiéis em uma guerra espiritual. Judas, versículo 9, menciona que até mesmo Miguel não ousou proferir juízo blasfemo contra Satanás, reconhecendo que apenas Deus tem autoridade final. Mas Miguel executou o decreto divino. Satanael e seus seguidores foram expulsos dos céus mais altos. A queda foi instantânea e devastadora. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Satanael não apenas perdeu sua posição, ele perdeu sua própria natureza. A luz que o cobria se apagou. A beleza se transformou em distorção. A sabedoria se corrompeu em astúcia. E seu nome foi cortado. Ele não é mais chamado Satanael, sentinela de Deus. Agora é apenas Satanás, o adversário, ou o diabo, o acusador.
Mas aqui está a parte assustadora. Satanás não abandonou seu plano. Ele simplesmente mudou de estratégia. Se não podia criar seu próprio reino nas dimensões espirituais, criaria um na dimensão material. Se não podia ter seguidores entre os anjos, teria entre os humanos. E quando Deus criou Adão, Satanás viu sua oportunidade. Ele não atacaria Deus diretamente. Atacaria a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. E ao corromper os humanos, ele estaria ferindo o próprio coração de Deus. A serpente no jardim do Éden não era apenas uma cobra, era Satanás disfarçado, usando a forma de uma criatura que Adão e Eva não temeriam. E ele usou a mesma tática que funcionou com ele. Ele plantou a dúvida. Ele sussurrou: "É assim que Deus disse? Ele não quer que vocês sejam como ele. Ele está escondendo algo de vocês." E tragicamente, Adão e Eva acreditaram. Eles comeram do fruto proibido. E com isso, o pecado entrou no mundo, trazendo morte, sofrimento e separação de Deus. Mas mesmo na queda da humanidade, Deus já tinha um plano. Jesus. A luz antiga se tornaria carne. Deus mesmo desceria à terra para desfazer o que Satanás havia feito. E na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele desarmou Satanás publicamente. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: "E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." A guerra não acabou, mas o resultado final já está determinado. Satanás sabe que perdeu, e por isso, ele trabalha freneticamente para levar quantas almas puder com ele antes do julgamento final. Comente abaixo se você já sentiu a presença do mal tentando afastá-lo de Deus. Capítulo 6. Adão de luz, o primeiro homem glorioso. Antes de Adão tocar o barro, antes de seu corpo físico ser moldado, ele existia como luz. Isso não está na Bíblia que você conhece, mas está preservado na tradição etíope. Adão foi criado primeiro como um ser espiritual glorioso, uma forma radiante que refletia a imagem e semelhança de Deus de maneira tão perfeita que até os anjos mais antigos ficaram impressionados. Ele não era inferior aos anjos. Em alguns aspectos, era superior. Ele foi criado para ser a ponte entre o céu e a terra, o mediador entre o espiritual e o material. O livro dos Jubileus descreve que quando Deus apresentou Adão aos anjos, ele ordenou que todos se curvassem diante dele, não para adorá-lo como a Deus, mas para reconhecer sua autoridade delegada. Adão era o representante de Deus na criação material que estava sendo formada. Ele carregava a autoridade divina, e a maioria dos anjos obedeceu. Eles se prostraram, reconhecendo que esse novo ser tinha um destino especial, uma missão única que nem mesmo os anjos compreendiam completamente. Mas Satanás se recusou. Ele olhou para Adão e sentiu algo que nunca havia sentido antes: inveja. Como poderia esse ser recém-criado, essa nova forma de vida, estar acima dele? Ele, Satanás, que existia desde antes do tempo, que havia servido ao lado do trono, que conhecia os segredos dos céus, deveria se curvar diante de Adão? Nunca. E nessa recusa, a rebelião de Satanás se tornou completa. Não era mais apenas sobre querer autonomia, era sobre odiar o que Deus havia escolhido elevar. A Bíblia etíope diz que Deus vestiu Adão com uma túnica de luz, não roupas físicas, mas uma cobertura espiritual que emanava glória. Essa túnica protegia Adão de qualquer mal. Ela o conectava diretamente à presença de Deus. Enquanto Adão usasse essa túnica de luz, ele era imortal, imune ao sofrimento, incapaz de pecar. Ele vivia em comunhão perfeita com Deus, caminhando no jardim do Éden, não apenas como um lugar físico, mas como uma dimensão
onde o espiritual e o material se sobrepunham. Eva foi criada da mesma forma, não apenas uma costela física, mas uma extensão espiritual de Adão. Juntos, eles eram a humanidade completa, masculino e feminino, duas expressões da mesma essência divina. E seu propósito era multiplicar essa glória. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai. Não era apenas sobre ter filhos físicos, era sobre espalhar a luz, expandir a presença divina, preencher a terra com seres gloriosos que viveriam eternamente em harmonia com Deus. Mas então veio a tentação. Satanás, disfarçado de serpente, se aproximou de Eva. Ele não atacou diretamente. Ele foi sutil. Ele plantou dúvidas. Ele distorceu as palavras de Deus. Ele prometeu que se eles comessem do fruto proibido, seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva viu que o fruto era bonito, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E ela comeu. E deu a Adão, e ele também comeu. Naquele momento, tudo mudou. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Não era nudez física, era a perda da túnica de luz. A glória havia desaparecido. A proteção espiritual estava quebrada. Pela primeira vez, eles sentiram vergonha, medo, separação de Deus. A luz antiga que brilhava através deles foi retirada. Eles ainda eram humanos, ainda tinham espírito, mas agora estavam presos em corpos mortais, sujeitos ao tempo, à dor, à morte. A Bíblia etíope explica que essa queda não foi apenas sobre desobediência, foi sobre escolher autonomia em vez de dependência divina. Adão e Eva acreditaram que poderiam ser como Deus por seus próprios esforços. Eles quiseram conhecimento que não estavam prontos para ter. E ao fazer isso, eles abriram as portas de suas almas para a corrupção. O pecado entrou não como uma substância, mas como uma distorção, uma desconexão da fonte de vida. Deus não os abandonou. Ele os vestiu com peles de animais. Uma cobertura temporária, enquanto a cobertura espiritual original não pudesse ser restaurada. E ele prometeu um redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a primeira promessa de Jesus, o segundo Adão, que viria para restaurar o que o primeiro Adão havia perdido. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 45. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para nos devolver a glória original, para nos revestir novamente com a túnica de luz, para nos fazer novamente portadores da imagem divina que Adão perdeu. E aqui está a promessa incrível. Um dia, quando Jesus voltar, quando a ressurreição acontecer, nossos corpos mortais serão transformados. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Voltaremos ao estado de Adão antes da queda, mas ainda melhor, porque teremos a experiência, a sabedoria, a escolha genuína de estar com Deus, não por inocência, mas por amor maduro. Se essa promessa toca seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Capítulo 7. Os vigilantes que desceram à terra. Há uma história na Bíblia que a maioria das pessoas conhece apenas superficialmente. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, menciona que os filhos de Deus
viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Desse relacionamento nasceram os Nefilim, gigantes que habitaram a terra e se tornaram valentes. Mas quem eram esses filhos de Deus? A Bíblia etíope, especialmente o livro de Enoque, conta a história completa, e ela é perturbadora. Os filhos de Deus eram anjos. Não anjos comuns, mas um grupo específico chamado vigilantes. Sua função era observar a humanidade, guardar os registros, proteger as linhagens santas. Eles habitavam nas fronteiras entre o céu e a terra, vendo ambos os mundos. Mas eles começaram a invejar os humanos. Não porque os humanos fossem superiores, mas porque os humanos tinham algo que os anjos não tinham: a experiência da matéria, a capacidade de tocar, sentir, procriar. O livro de Enoque nomeia os líderes desses vigilantes. Semiasa era o principal. Ele reuniu 200 anjos e eles fizeram um pacto. Eles juraram uns aos outros que desceriam à terra e tomariam esposas humanas, compartilhando a culpa igualmente, para que nenhum pudesse voltar atrás. Foi um plano deliberado, uma rebelião consciente contra a ordem divina. E eles desceram no Monte Hermon, que significa Montanha do Juramento. Quando os vigilantes se uniram às mulheres humanas, algo antinatural aconteceu. Os anjos não foram criados para procriar. Eles são seres espirituais. Mas ao assumir forma física e se unir a humanas, eles criaram uma raça híbrida. Os Nefilim eram gigantes, não apenas em tamanho físico, mas em força e crueldade. Eles consumiam todos os recursos, oprimiam os humanos comuns e espalhavam violência por toda a terra. Mas os vigilantes não trouxeram apenas corrupção genética. Eles trouxeram conhecimento proibido. O livro de Enoque lista os nomes dos anjos e o que cada um ensinou. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou as mulheres a usar maquiagem, joias e técnicas de sedução. Outro anjo, Baraquiel, ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais e presságios. Tamiel ensinou feitiçaria. Asradel ensinou os movimentos da lua. Cada conhecimento era útil, mas foi dado prematuramente, antes que a humanidade tivesse a maturidade espiritual para usá-los corretamente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A situação ficou tão ruim que Deus decidiu enviar o dilúvio. Mas antes disso, Enoque foi usado por Deus para pronunciar julgamento sobre os vigilantes. Enoque foi levado até eles e declarou que eles seriam aprisionados, que seus filhos Nefilim seriam destruídos e que eles jamais veriam a luz de Deus novamente. O livro de Enoque descreve que os Nefilim começaram a se matar uns aos outros antes do dilúvio. Deus permitiu que seus próprios pecados os consumissem. E quando o dilúvio veio, todos os Nefilim morreram, mas seus espíritos não descansaram. Segundo a tradição etíope, quando os Nefilim morreram, seus espíritos se tornaram demônios, os espíritos malignos que vagueiam pela terra, procurando corpos para habitar. Isso explica por que Jesus frequentemente expulsava demônios. Eles eram os restos espirituais dessa raça corrompida. Os vigilantes foram aprisionados. Judas, versículo 6, confirma isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Eles estão presos em um lugar chamado Tártaro, mencionado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Não é o inferno final, mas uma prisão temporária,
onde eles aguardam o julgamento do último dia. Mas o conhecimento que os vigilantes trouxeram não desapareceu. Ele continuou através das gerações humanas. É por isso que civilizações antigas, logo após o dilúvio, surgiram com conhecimentos surpreendentes em astronomia, matemática, metalurgia e construção. Não porque descobriram por si mesmos, mas porque herdaram fragmentos do conhecimento proibido. As pirâmides, os megálitos, as estruturas antigas que desafiam explicação podem estar conectados a esse conhecimento transmitido pelos vigilantes. A Bíblia etíope ensina que Noé era especial porque sua linhagem genética não havia sido corrompida pelos Nefilim. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra perfeito em hebraico é tamim, que também significa puro geneticamente. Noé não tinha DNA de Nefilim. Sua linhagem era completamente humana, descendente diretamente de Adão sem mistura. E foi por isso que Deus o escolheu para preservar a raça humana através do dilúvio. Mas mesmo após o dilúvio, Números capítulo 13, versículo 33, menciona que os espias israelitas viram gigantes na terra de Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Como isso é possível se todos os Nefilim foram mortos? Alguns estudiosos acreditam que houve uma segunda incursão demoníaca após o dilúvio, embora em escala muito menor. Outros acreditam que a genética dos Nefilim sobreviveu através da esposa de um dos filhos de Noé, Cão. A Bíblia não explica completamente, mas a presença de gigantes após o dilúvio é um mistério que continua intrigando estudiosos. Se essas revelações estão abrindo sua mente, inscreva-se no canal para mais verdades bíblicas profundas. Capítulo 8. Enoque e os códigos da criação. Entre todos os profetas, Enoque é único. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz algo intrigante. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu. Ele foi transladado, levado vivo para os céus. Apenas 2 homens na Bíblia tiveram esse destino, Enoque e Elias. Mas por que Enoque foi especial? O que ele fez para merecer ser levado vivo? A Bíblia etíope responde essas perguntas de forma detalhada. Enoque viveu 365 anos, 1 ano para cada dia do calendário solar. Isso não é coincidência. Enoque era um especialista em calendários celestiais. Ele compreendeu que o universo opera em ciclos, em padrões matemáticos precisos. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros descrevendo o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e como tudo funciona em harmonia perfeita, segundo um calendário estabelecido por Deus desde a criação. Mas o conhecimento de Enoque ia além de astronomia. Ele foi levado pelos anjos em viagens através dos 7 céus. Ele viu o que nenhum outro humano tinha visto. Ele caminhou em dimensões espirituais. Ele conversou com arcanjos. Ele viu os anjos caídos aprisionados. Ele visitou o paraíso e o inferno antes de existirem como destinos finais. Ele viu a árvore da vida no 3º céu. Ele viu o trono de Deus no 7º céu. E tudo o que ele viu, ele foi instruído a escrever. O livro de Enoque não foi escrito em pergaminho comum. Segundo a tradição, foi gravado em tábuas celestiais, não com tinta, mas com fogo espiritual. As palavras eram códigos, símbolos que continham significados em múltiplas camadas. Ler essas palavras não era apenas absorver informação, era receber revelação direta, uma transferência de conhecimento espiritual que transformava a consciência do leitor. Enoque
registrou a história completa dos vigilantes. Ele foi enviado por Deus para anunciar o julgamento deles. Imagine a cena: Enoque, um homem mortal, confrontando 200 anjos caídos e declarando que eles seriam aprisionados eternamente. Os vigilantes imploraram que Enoque intercedesse por eles diante de Deus. Mas quando Enoque apresentou a petição deles nos céus, Deus recusou. O pecado deles era irreversível. Não haveria segunda chance. Enoque também recebeu revelações sobre o fim dos tempos. Ele viu visões do julgamento final, da ressurreição dos mortos, da vinda do Messias. Capítulos do livro de Enoque descrevem o Filho do Homem, uma figura messiânica que julgaria os vivos e os mortos. Judas cita Enoque em seu versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Essas palavras não estão em Gênesis. Elas vêm do livro de Enoque. Mas talvez o aspecto mais fascinante do conhecimento de Enoque seja os códigos da criação. Enoque aprendeu que toda a criação é construída em padrões matemáticos e frequências sonoras. Números específicos aparecem repetidamente: 7 céus, 12 meses, 30 dias, 365 dias no ano solar. Esses números não são arbitrários. Eles refletem a estrutura intrínseca da realidade, a linguagem que Deus usou para criar o universo. Enoque também descreveu as letras do nome de Deus. Não o nome pronunciado casualmente, mas o tetragrama sagrado, as 4 letras hebraicas que formam o nome impronunciável de Deus: Yod, He, Vav, He. Enoque ensinou que cada letra não é apenas um símbolo, mas uma força criativa. Quando combinadas e pronunciadas corretamente, elas liberam poder criador. É por isso que nos 10 mandamentos, Deus proibiu tomar seu nome em vão. Não era sobre palavrões. Era sobre usar seu nome sem reverência, sem entender o poder contido nele. Enoque foi instruído a esconder parte desse conhecimento. Nem tudo foi revelado publicamente. Ele passou segredos apenas para seus descendentes diretos: Matusalém, seu filho, e Lameque, seu neto, e finalmente Noé. Esses segredos ajudaram Noé a construir a arca de acordo com especificações divinas exatas. Não era apenas uma embarcação grande. Era uma estrutura codificada, um símbolo espiritual do julgamento e da salvação, construída em proporções que refletiam os mesmos padrões matemáticos que Enoque havia aprendido. Quando Enoque foi transladado, ele não morreu. Hebreus capítulo 11, versículo 5 confirma: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Isso significa que Enoque ainda está vivo em algum lugar, preservado em uma dimensão espiritual. Alguns acreditam que ele retornará antes do fim dos tempos, junto com Elias, para cumprir profecias específicas mencionadas em Apocalipse capítulo 11 sobre as 2 testemunhas. A Bíblia etíope preserva o livro de Enoque porque eles entendem que esse conhecimento é essencial. Sem ele, partes inteiras da Bíblia não fazem sentido. Por que Judas cita Enoque se o livro não é confiável? Por que Pedro menciona os anjos aprisionados se não conhecemos a história completa? A tradição etíope manteve viva essa sabedoria, garantindo que as gerações futuras pudessem entender a totalidade da revelação divina. Comente abaixo se você acredita que Enoque retornará nos últimos dias. Capítulo 9. Os segredos guardados na Etiópia. Nas montanhas da Etiópia, escondidos em monastérios de pedra construídos há mais de 1000 anos, monges guardam segredos que o mundo ocidental esqueceu.
Esses homens vivem em isolamento quase completo, dedicando suas vidas inteiras à oração, ao jejum e à preservação de textos sagrados. Eles copiam manuscritos à mão, geração após geração, usando técnicas que não mudaram em séculos. E o que eles protegem não são apenas livros. São portais para uma compreensão mais profunda de Deus, da criação e do destino humano. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das tradições cristãs mais antigas do mundo. Ela data do século IV, quando o reino de Aksum se converteu ao cristianismo. Mas suas raízes são ainda mais antigas. A tradição afirma que o próprio apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope mencionado em Atos capítulo 8. Esse eunuco era um alto oficial da rainha da Etiópia, e ele levou o evangelho de volta para sua terra. Desde então, a Etiópia nunca abandonou a fé cristã, mesmo quando estava rodeada por reinos islâmicos, mesmo quando estava isolada do resto do mundo cristão. Esse isolamento foi, na verdade, uma bênção. Enquanto o cristianismo ocidental passava por concílios que removiam livros da Bíblia, por reformas que dividiam igrejas, por guerras religiosas que matavam milhões, a Etiópia permaneceu intocada. Seus líderes religiosos nunca aceitaram as decisões dos concílios de Niceia ou de Trento. Eles mantiveram sua própria versão da Bíblia, sua própria liturgia, suas próprias práticas espirituais, todas preservadas desde os tempos apostólicos. Os monges etíopes praticam rituais que parecem estranhos para cristãos ocidentais. Eles oram em Ge'ez, uma língua semítica que não é mais falada em nenhum lugar do mundo, exceto em suas liturgias. Por que usar uma língua morta? Porque eles acreditam que Ge'ez é mais próxima do aramaico que Jesus falou, mais próxima do hebraico que Moisés usou. Cada palavra, cada sílaba, carrega um peso espiritual. Traduzir para línguas modernas, segundo eles, diluiria o poder das orações. Eles também cantam hinos que duram horas. Não são canções simples. São cânticos antifonais complexos, onde um grupo responde ao outro em padrões que criam frequências sonoras específicas. Os monges acreditam que esses sons ressoam com as frequências celestiais que Enoque descreveu. Quando cantados corretamente, em tempos específicos do dia, esses cânticos abrem portais espirituais, não portais físicos, mas aberturas na consciência que permitem perceber dimensões normalmente ocultas. Um dos objetos mais sagrados guardados na Etiópia é o Tabot, uma réplica da Arca da Aliança. Cada igreja etíope tem seu próprio Tabot, mantido no lugar mais santo, o Makdas, onde apenas os sacerdotes podem entrar. Uma vez por ano, durante a festa de Timkat, os Tabots são levados em procissão pública, cobertos com panos ornamentados, nunca vistos pelos olhos comuns. É um ritual que os etíopes praticam há milênios, um eco direto das práticas do Templo de Salomão. E há a lenda da própria Arca da Aliança. Muitos etíopes acreditam que a arca original, aquela que Moisés construiu, aquela que continha as tábuas dos 10 mandamentos, está escondida em uma igreja em Aksum, a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Guardas protegem esse local dia e noite. Apenas um monge específico, chamado o Guardião da Arca, tem permissão para entrar. Ele nunca sai daquele recinto. Vive lá até morrer, quando o outro é escolhido para substituí-lo. Se a arca realmente está lá, ninguém pode confirmar. O guardião nunca fala sobre o que ele vê ou não vê. Mas além dos objetos físicos, os monges etíopes guardam práticas espirituais poderosas. Eles jejuam mais de 200 dias por ano, abstendo-se não apenas de carne, mas de todos os produtos animais. Eles oram 7 vezes ao dia, começando antes do amanhecer.
Eles passam horas em silêncio contemplativo, esperando ouvir a voz de Deus. E eles relatam experiências místicas, visões de anjos, sensações de serem envolvidos por luz. Momentos onde o tempo parece parar e a eternidade se torna real. Essas experiências não são consideradas extraordinárias entre eles. São esperadas, parte natural de uma vida dedicada completamente a Deus. Os monges mais velhos ensinam os mais jovens técnicas de oração contemplativa que foram passadas desde os primeiros padres do deserto, aqueles eremitas que viveram no Egito e na Síria, nos séculos iniciais do cristianismo. Essas técnicas envolvem controle da respiração, repetição de nomes divinos e visualização de símbolos sagrados, tudo para aquietar a mente e abrir o coração à presença divina. E há os manuscritos iluminados, livros antigos com ilustrações de anjos, demônios, profetas, santos. Não são apenas decorativos. Cada imagem é um ícone, uma janela para o mundo espiritual. Os etíopes acreditam que olhar para esses ícones com fé não é apenas ver arte, mas entrar em comunhão com os seres espirituais representados. É por isso que eles tratam esses livros com extrema reverência, beijando-os, incensando-os, nunca tocando-os com mãos impuras. A tradição etíope também preserva conhecimento sobre ervas e plantas medicinais. Muitos monges são curadores, usando métodos que combinam medicina natural com orações específicas. Eles acreditam que a criação de Deus tem propriedades de cura embutidas nela, e que quando usadas com fé e oração, essas plantas podem curar não apenas o corpo, mas também a alma. Suas práticas de cura são holísticas, tratando a pessoa inteira, não apenas os sintomas. Talvez o aspecto mais impressionante seja a continuidade. Enquanto o cristianismo ocidental mudou radicalmente ao longo dos séculos, a Etiópia manteve práticas que são essencialmente idênticas às dos primeiros cristãos. Visitar uma igreja etíope é como voltar no tempo 1500 anos. É experimentar o cristianismo como era antes das divisões, antes das denominações, antes da modernização. É um tesouro vivo de tradição apostólica. Se você quer apoiar a preservação dessas tradições, deixe um like e compartilhe este vídeo. Capítulo 10. O retorno à forma original de luz. Toda essa jornada através dos mistérios da Bíblia etíope nos leva a uma pergunta final: qual é o destino da alma humana? Se Adão foi criado como um ser de luz e caiu em um corpo mortal, qual é o plano de Deus para nos restaurar? A resposta não é apenas sobre ir para o céu após a morte. É sobre algo muito mais profundo, muito mais transformador. É sobre voltar à forma original de luz, recuperar a glória que Adão perdeu e se tornar novamente portadores completos da imagem divina. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? É a revelação completa de quem realmente somos. Neste momento, estamos limitados por corpos mortais, por mentes que entendem apenas em parte, por almas que carregam as cicatrizes do pecado. Mas Paulo promete que virá um tempo quando seremos transformados, quando a criação inteira será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia etíope ensina que essa transformação não é apenas futura, ela pode começar agora. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus ao invés de seguir seus desejos carnais, você está recuperando um fragmento da glória original. Cada vez que você ora genuinamente, conectando seu espírito com o Espírito Santo, a luz antiga começa a brilhar dentro de você.
Cada vez que você perdoa alguém que te feriu, você está quebrando as cadeias do pecado que te prendem à mortalidade. A jornada de volta à luz não acontece em um instante. É um processo gradual de santificação, de purificação, de transformação interior. Jesus mostrou o que é possível quando ele se transfigurou no monte. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz: "E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz." Por um momento, Pedro, Tiago e João viram Jesus não como ele aparecia no dia a dia, mas como ele realmente era, um ser de luz pura, a luz antiga encarnada, a glória que Adão possuía antes da queda. E Jesus fez isso para mostrar aos discípulos o que eles também se tornariam. Ele disse em Mateus, capítulo 13, versículo 43: "Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai." Resplandecerão como o sol. Não é linguagem figurada, é literal. Quando a ressurreição acontecer, quando Jesus voltar, aqueles que pertencem a ele serão transformados em seres de luz. 1 Coríntios capítulo 15 descreve esse processo. Nossos corpos mortais serão trocados por corpos imortais. Nossos corpos desonrados serão trocados por corpos gloriosos. Nossos corpos fracos serão trocados por corpos poderosos. Nossos corpos naturais serão trocados por corpos espirituais. Não significa que nos tornaremos fantasmas. Significa que nossos corpos físicos serão completamente transformados, imbuídos com as propriedades espirituais que Adão tinha antes da queda. E isso não é apenas para um futuro distante. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos." Seremos semelhantes a Jesus. Teremos corpos gloriosos como o dele após a ressurreição. Poderemos atravessar paredes como ele fez quando apareceu aos discípulos no cenáculo. Poderemos aparecer e desaparecer. Poderemos viajar instantaneamente. Não estaremos mais limitados pelas leis da física que governam a matéria mortal. Mas a restauração da luz não é apenas física, é moral e espiritual. Quando formos transformados, o pecado será completamente removido de nossa natureza. Não teremos mais a luta interna entre a carne e o espírito. Não teremos mais pensamentos impuros, motivações egoístas ou desejos corruptos. Seremos finalmente livres para amar a Deus e aos outros perfeitamente, sem distorção, sem hipocrisia. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 promete: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E essa nova criação não será apenas individual, será coletiva, cósmica. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: "E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas." Deus não vai apenas consertar o que está quebrado, Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. A criação material será transformada da mesma forma que nossos corpos serão. A terra não será mais um lugar de sofrimento, morte e decadência. Será um paraíso restaurado, o Éden multiplicado globalmente, onde humanos glorificados viverão em harmonia perfeita com Deus, uns com os outros e com toda a criação. A Bíblia etíope ensina que esse plano sempre existiu. A queda de Adão não pegou Deus de surpresa. Ele sabia que aconteceria. E ele já tinha preparado a solução desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, fala sobre Jesus. Mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Jesus não foi um plano B, ele foi o plano desde o início. A criação, a queda, a redenção e a restauração, tudo faz parte de um único plano mestre que revela a sabedoria infinita e o amor incompreensível de Deus. E aqui está o convite. Você não precisa esperar até a ressurreição para começar essa transformação. Você pode começar agora. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é apenas aceitar uma crença mental. É permitir que a luz antiga entre em sua vida, transforme seu coração e comece o processo de restauração. É morrer para o velho eu e ressuscitar em novidade de vida. Quando você se entrega completamente a Jesus, quando você confessa seus pecados e aceita seu sacrifício na cruz, algo espiritual acontece. Seu espírito, que estava morto por causa do pecado, é ressuscitado. A conexão com Deus, que foi quebrada em Adão, é restaurada. Você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando dentro de você. E esse Espírito começa a trabalhar, lentamente, mas certamente, transformando você de glória em glória, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A jornada não é fácil. Haverá lutas, tentações, momentos de dúvida. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo te guia. A palavra de Deus te fortalece. A comunhão com outros crentes te apoia. E cada vitória, cada passo de obediência, cada momento de intimidade com Deus te aproxima mais da forma original de luz que você foi destinado a ser. Um dia, quando você fechar seus olhos nesta vida pela última vez e abri-los na presença de Deus, você perceberá que tudo valeu a pena. Toda lágrima, toda dor, toda luta, tudo era parte do processo de te transformar em um filho glorioso de Deus. E então, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós que estamos vivos formos arrebatados para encontrá-lo nos ares, começará a eternidade. Uma eternidade não de tédio, não de harpas e nuvens, mas de aventura, de descoberta, de relacionamento profundo com Deus e com todos os redimidos de todas as eras. Você explorará o novo universo. Você terá responsabilidades, trabalhos significativos. Você crescerá em conhecimento e amor por toda a eternidade, porque Deus é infinito, e passar a eternidade conhecendo-o significa descobrir camadas sem fim de sua beleza, sabedoria e bondade. Essa é a promessa da Bíblia etíope. Essa é a esperança que sustentou os monges nas montanhas por milênios. Essa é a verdade que foi escondida, mas que agora está sendo revelada novamente. Você não é apenas carne e sangue. Você é um ser de luz temporariamente limitado por mortalidade. Mas essa limitação não é permanente. A luz dentro de você está despertando. E um dia você brilhará como o sol no reino do Pai. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, deixe um like e comente amém. E que a luz antiga brilhe em você hoje e sempre.